Isso é um problema. Preciso entender isso e descobrir o que está acontecendo. Se o presidente Trump vê que todos os dados das pesquisas, com os quais ele concorda e reconhece como precisos, mostram que a base dele o apoia nas porcentagens que você está mencionando, parece que seria uma decisão óbvia, automática, seguir por esse caminho. E ainda assim, isso não aconteceu. Daqui a pouco, eu vou perguntar por quê. Mas a minha preocupação real é que tivemos Tucker Carlson no programa algumas semanas atrás, e ele disse que teve uma conversa parecida com Trump, pouco antes de ele falar sobre tudo isso. Ele apresentou todas as razões pelas quais havia todos os motivos do mundo para não começar esta guerra. E ainda assim, ele fez isso de qualquer forma. Há algo acontecendo aqui que eu acho que todos nós estamos deixando passar. É algo que está no próprio interesse dele, algo que dentro da área em que ele atua, mas que ele não estava dando. Por quê? Exatamente. E acho que a minha interpretação tem sido, e de fato, o programa 60 Minutes Austrália, da CBS, entrevistou as pessoas que acabaram de escrever o livro Regime Change, e elas confirmaram muitas das coisas de que falamos sobre o comportamento de Trump na tomada de decisões. Ter mudado radicalmente do primeiro para o segundo mandato, especialmente ao longo do último ano. E é como Trump disse a Maggie Haberman, ele queria ser visto como uma figura napoleônica. Então o que tivemos foi, em parte, uma mudança de personalidade em Trump. Não o presidente da paz. Não o presidente da restauração da América. Não o Andrew Jackson, presidente do homem trabalhador. Não Abraham Lincoln, restaurando a República. Não Teddy Roosevelt, enfrentando os grandes interesses corporativos. Não o presidente da paz de Reagan, Eisenhower e dos republicanos dos anos 1920. Mas em vez disso, it was Napoleon. But instead, Napoleon wants to be like Napoleon. And what did Napoleon do? Expand, extend. E o que Napoleão fez? Expandiu, estendeu, aumentou, construiu um império. Então isso é metade da equação. A outra metade é que esse desejo de ser napoleônico em perspectiva e visão é ampliado pela tendência que ele tem agora de só pensar positivo, sem nenhum realismo objetivo que o mantenha ancorado. O raciocínio motivado dele está tão forte agora que ele muda de posição dependendo da situação. Certo, se ele quer que A seja verdade, vai inventar os fatos 1, 2 e 3. Se ele quer que B seja verdade, vai inventar o oposto dos fatos 1, 2 e 3. Mas ele passa a acreditar nisso. Ele confabula o tempo todo agora. Quando se convence de que certo quer voltar a entrar, vai se convencer de que só as coisas boas vão acontecer. As coisas ruins não. E isso está sendo feito por causa do ego dele. Não está sendo feito para satisfazer uma base política. Não está sendo feito para satisfazer uma classe de doadores. Essas coisas podem ter importado em algum momento antes, mas agora não. Ele tem dados suficientes, informação suficiente, retorno suficiente para saber que, politicamente, só existe uma estratégia inteligente aqui. Sair, não escalar o conflito. Mas o que o segura é o ego. Ele não quer que o mundo veja, que pense nele como um perdedor. Ele quer ser visto como uma figura napoleônica. E isso alimenta as confabulações dele, e essa mentalidade de demência embriagada, a qual ele recai repetidamente, e que nos leva de volta ao conflito, vez após vez. Certo, digamos que ele tenha isso. Se ele mantiver alguma capacidade, mesmo que razoável, esqueça plena capacidade. Isso já está fora de cogitação. Mas se ele mantiver uma capacidade cognitiva razoável para fazer cálculos, digamos que ele realmente queira ser um neo-Napoleão. Certo, tudo bem. Mas você precisa ter munição para fazer isso acontecer. Você não pode seguir por esse caminho de voltar a operações em larga escala se não tiver munição, porque aí você pode ser derrotado. E então nem sequer vai poder escolher o lado bom nessa história. Aqui está Mike Waltz, há alguns dias, dando algum tipo de desculpa falsa para explicar por que isso realmente não é um problema. Muitos estoques foram esgotados, não só pelo que demos à Ucrânia ao longo dos últimos 4 ou 5 anos. O governo herdou uma situação de estoques reduzidos, não apenas por causa da Ucrânia,
mas também pela luta contínua contra os Houthis durante o governo Biden, além de uma força militar enfraquecida sob o governo Biden. Então eles decidiram primeiro adotar novos tipos de munição, munições mais baratas e novas tecnologias. Mas também, com esses novos orçamentos de defesa, reconstruir nossas grandes forças armadas. As Forças Armadas dos Estados Unidos, e eu verifiquei isso de todas as formas possíveis, têm tudo de que precisam para conduzir esta campanha da forma mais eficaz necessária. Certo, vou dizer logo, isso é uma completa besteira. Temos muita munição. Não temos tudo de que precisamos para fazer esse tipo de coisa aqui. E deixe-me fazer uma pergunta. Antes de mais nada, meio administrativa. Trump acredita no que Mike Waltz estava dizendo ali, que temos toda a munição de que precisamos? Porque antes mesmo de eu dizer o resto, isso talvez neutralize o restante da minha declaração. Bem, a motivação psicológica dele tende a desencadear a confabulação. E é por isso que as pessoas que têm lidado com ele durante o conflito iraniano não conseguem atravessar essa confabulação. Então venho dizendo às pessoas, inventem uma confabulação que nos tire dessa situação. Seja qual for, qualquer história falsa, qualquer coisa. É incrível o que o senhor fez. Os iranianos vão erguer uma estátua de ouro em sua homenagem, senhor presidente. Vai ser maravilhoso, igual a que o senhor tem na biblioteca que está construindo. A que o senhor já colocou no seu campo de golfe e que foi abençoada por líderes religiosos. Se isso não fosse um sinal de que esse cara está perdendo o juízo, eu não sei o que seria. Mas a realidade só consegue passar, de vez em quando, e de forma esporádica. Então, como eu disse, eu vejo isso como a diferença entre alguém quando está sóbrio e quando está bêbado. Trump às vezes está bêbado de demência e às vezes está sóbrio e em plena posse das faculdades mentais. Quando está sóbrio e em plena posse das faculdades mentais, ele entende tudo isso. Entende o risco político, o risco econômico, o risco militar, o risco cinético. Ele entende que o Irã não vai capitular e que, na verdade, vai reagir com mais força e retaliar de forma mais dura sempre que ele os atacar cineticamente. Mas quando entra nesse estado mental de demência embriagada, em que fantasia que tudo vai dar certo e que nada ruim vai acontecer, foi assim na escalada para a guerra. Ele ficou ali dizendo repetidamente avance. Você não sabe do que está falando. Eles nunca vão fechar esse acordo. Nunca vão fechá-lo. Você não sabe do que está falando. E ele acreditou nisso. Literalmente, todo mundo na sala tinha dito a ele, não, é isso mesmo, vamos chegar perto. Então, só na semana passada, o pessoal da inteligência voltou e disse a eles que isso não estava mudando nada. Os militares já sabem disso, mas o que os deixou em pânico foi o fato de que não conseguem defender suas tropas. Não conseguem defender as bases de jeito nenhum. A inteligência em tempo real mostrava que eles eram apenas um bando de alvos fáceis. Então eles sempre souberam que o esforço militar não estava conseguindo nada. Podiam ver isso em tempo real. E não é só isso. Militarmente, muitas vezes, no começo da guerra, a gente estava atingindo alvos falsos. Depois, acertamos algo na parte externa de uma dessas grandes montanhas de mísseis e eles simplesmente reabriram o lugar 24, 48 horas depois. Quero dizer, nosso mais recente nível de impotência e incompetência foi atingir pontes sobre rios secos durante a estação seca. Era como se alguém não soubesse que era estação seca. Então os caminhões simplesmente passam ao lado de onde a ponte foi destruída. Que absurdo. Que desperdício de dinheiro. Foram 12 milhões de dólares que gastamos para destruir uma ponte que eles vão consertar em 2 dias, com algumas centenas de milhares de dólares, talvez 10 mil, e que de qualquer forma eles nem precisavam, porque não é época de chuva. Quero dizer, quem está fazendo as contas lá? A maior IA do mundo, ou alguém. Mas eles estão cientes disso. Trump sabe disso. O que o Waltz está dizendo é uma mentira completa. Ele simplesmente inventa coisas o tempo todo.
Ele era tão extremista em ser pró-Israel que foi por isso que o tiraram do cargo de assessor de segurança nacional. E esta é a administração que fez mais por Israel do que qualquer outra. E eles acham que o Waltz é tão extremista que não podem tê-lo lá. Então ele está simplesmente mentindo. Colocaram o Waltz para falar porque ele estava disposto a mentir. Repare que Kaine não estava dando essas entrevistas. Repare que Cooper não estava dando essas entrevistas. Repare que Vance não estava dando essas entrevistas. Esses caras têm um pouco mais de dificuldade para mentir com a cara séria sobre essas coisas. Então as limitações militares são reais. Mas o que incomoda Trump não é tanto isso. Trump fantasia na própria cabeça. Nós temos o maior exército de todos os tempos. Vamos conseguir resolver isso rapidamente. Embora ele saiba que não é bem assim quando está sóbrio e pensando com clareza. Mas são as baixas. Ele não gosta de vê-los como alvos fáceis. Ele não quer ver o número de baixas aumentando. Essa é parte da razão pela qual eles esconderam isso, não apenas do público. Esconderam de Trump quantas pessoas foram feridas neste conflito. As mortes sob Hegseth têm sido particularmente graves nesse aspecto. Isso vai ser uma das coisas que vão constrangê-lo mais adiante, se os democratas assumirem a Câmara e o Senado. Você tem alguma noção de qual é esse número? Publicamente dissemos que são cerca de 500 feridos no total, de qualquer forma, e 18 mortos. Você tem alguma informação diferente? As baixas estão na casa dos milhares. Eu sei que, antes de o conflito começar, eles achavam que teriam mais de 10 mil pessoas gravemente feridas, se isso durasse mais de 6 meses, não mortas. Eles achavam que o número de mortos ficaria na casa das dezenas. Mas, em termos de baixas, ou seja, apenas feridos, que eles não precisam informar inicialmente, o que eu ouvi é que esse número já está nos milhares. E eles têm mantido isso o mais encoberto possível. Alguns dos ferimentos e lesões são do tipo em que conseguem manter a pessoa viva, mas realmente não esperam que ela volte a ter autonomia. Ou ela fica com deficiências, ou isso acabará levando à morte. Só pode ser daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque estamos falando de algumas lesões cerebrais e coisas desse tipo. E eles têm mantido o máximo possível disso em sigilo. Isso é realmente mais o Hegseth do que qualquer outra pessoa. Hegseth mentiu o tempo todo sobre qual era a nossa escassez de munições. E Hegseth mentiu o tempo todo sobre quantas pessoas ficaram feridas. Agora, eles muitas vezes conseguem manter certas pessoas fora dos registros. Nós ainda temos muitos desses contratados, sabe, no Oriente Médio. Então, muitos contratados não aparecem oficialmente em certas listas de invalidez do Pentágono. Mas alguns desses, quer dizer, eu acho... Quem foi que... acho que foi Larry Johnson. Larry falou com... Bem, 2 coisas. Primeiro, parece que cerca de 150 médicos estão sendo levados de avião para aquela Alemanha. Bem, isso não. Isso por si só geralmente significa algo em torno de 500 baixas adicionais, graves, sérias. Ainda não mortos, mas baixas, o que na prática dá no mesmo. E aí, pelo que entendi, Larry ouviu de alguém que um desses marinheiros voltou para casa depois de estar no Golfo e parecia estar emagrecido demais. Parecia que estava seguindo uma dieta etíope, sabe? Quer dizer, isso também sugere problemas. Então, meu palpite é que mais desses problemas vão vir à tona com o passar do tempo. Mas Trump ainda se incomoda com as baixas, o que é uma coisa boa, graças a Deus. E se incomoda com o risco econômico e com o risco político. São o ego dele e a capacidade de tomada de decisão reduzida que continuam sendo o principal obstáculo para que ele saia desse conflito, em vez de escalá-lo. Então, deixa eu te fazer esta pergunta, porque o que você descreveu bate com o que vimos. Por exemplo, o presidente Trump, sóbrio e sensato, foi quem assinou o memorando de entendimento em 17 de junho e fez comentários muito racionais. Olha, eu não queria ser o Hoover e nos levar a uma depressão, e nossa reserva estratégica de petróleo ficaria criticamente baixa em cerca de 4 semanas. Então tivemos que tomar essa medida.
E foi o que fizemos. Mas agora parece que esse Trump voltou a dormir, ou algo assim. Então a pergunta é, em que momento alguém vai dizer, olha, se o Trump errado for tomar uma decisão aqui e voltar a uma guerra em escala total, quando não temos munição, nem armas, você acha que alguém finalmente vai se levantar e fazer alguma coisa? Renunciar? Dizer não publicamente? Dar o alerta sobre isso? Ou algo do tipo? Porque é o seguinte. Não estamos falando apenas de um constrangimento. Não é só sair do Iraque depois de, você sabe, 2011, ou do Afeganistão depois de 20 anos. Foi constrangedor, mas não custou nada. Se voltarmos e fizermos isso, Robert, e usarmos o que resta, que já é limitado, dos nossos meios de ataque de longo alcance, os bons, os JASSMs e os Tomahawks, entre outros, vamos ficar sem eles. Ou então vamos começar a tirar recursos do Indo-Pacom ou da Europa. Aí vamos ficar com pouco em todos os lugares e não vamos conseguir fazer nada. E toda a nossa segurança nacional estará em risco. Existe alguém lá dentro, seja no governo ou no Pentágono, que em algum momento possa dizer, se o Trump errado nos chamar para fazer algo que seria suicida, vamos ter que tomar alguma medida. Bem, foi mais ou menos isso que aconteceu no último fim de semana. Trump, embora tenha ido e voltado durante toda a semana, no fim dela estava decidido a lançar um ataque maciço. Ele até já tinha dado sinal verde, mas depois recuou. Primeiro, não quero que nada atrapalhe a aparição de sexta-feira. E então, no fim de semana, bem, talvez eu deva reconsiderar tudo isso e ver o que acontece na próxima semana. Isso aconteceu porque Vance continuou pressionando o governo a sair. É por isso que ele é o alvo constante de todos esses ataques. Para quem tem dúvidas sobre isso, há uma razão para essa campanha constante contra Vance na mídia Murdoch e em outros veículos relacionados. É porque eles sabem que ele é a única voz que defende, de forma consistente, sair. E ele está ficando cada vez melhor em aprender a lidar com o Trump. Porque, sabe, você basicamente precisa convencê-lo. Quer dizer, eu já disse às pessoas, deixe o Trump acreditar que venceu magicamente e que os iranianos estão, sabe, nas últimas de um jeito que não possam voltar daqui a 20 anos. Então não faz sentido continuar bombardeando-os, como ele estava fingindo que Graham tinha dito a ele no final. Algo que Graham definitivamente não disse a ele no final. Então isso me mostrou que era Vance. E Vance está aprendendo a lidar com ele. E ele finalmente fez Cooper e Kaine se posicionarem. Kaine tende a fazer isso de, bem, existe a opção A e a opção B, e há este risco e aquele risco. Não é assim que você consegue lidar com esta versão do Trump. Você consegue lidar com esta versão do Trump dizendo, se fizermos isso, provavelmente teremos mais 50 americanos mortos na próxima semana. Sabe, você tem que dizer desse jeito. Aí ele fica tipo, bom, espera um segundo. Talvez, espera o quê? Sabe, tem que ser dramático. E por fim, Cooper se posicionou. Outras pessoas também se posicionaram e, sabe, usaram uma linguagem mais agressiva. É assim que Trump opera hoje em dia. Você tem que ser cuidadosamente manipulador e seletivamente agressivo, com cuidado, para colocar a cabeça dele no lugar. E eles demoraram um pouco para entender que este não é o Trump de 5 anos atrás, nem mesmo de 2 anos atrás. Este é um Trump diferente, e você tem que reagir a ele de outra forma. Tem que lidar com ele de outra forma. É reconhecer que você está lidando com o Rei Lear. E como fazer o Rei Lear fazer a coisa certa, mesmo que seja pelo motivo errado. Deixe-me fazer a pergunta óbvia aqui. Não podemos depender dessas pessoas, nesses níveis mais altos, para continuarem tentando descobrir como manipular ou conversar com qualquer Trump que esteja acordado em determinado momento por mais alguns anos. Quer dizer, há muitas outras coisas em jogo aqui que podem dar errado. Bem, você nunca se perguntou o que aconteceria se tivéssemos um Rei Lear como presidente dos Estados Unidos? Nunca teve curiosidade sobre isso? Sobre essa experiência mental? É o espécimen, metais.
Sim, isso é um reality show. Quer dizer, pense no drama. Sabe, toda quarta-feira seguinte, a audiência vai subir, porque talvez a gente entre numa guerra nuclear. Talvez não. Talvez entre só numa guerra nuclear parcial. Sim, não. É aterrorizante. É absoluta. Completamente aterrorizante. Vance disse a pessoas que alterna entre chorar e rir, porque ele não consegue. Lembre-se, Vance é um garoto. Ele só tá nisso há 3, 4 anos. Ele não é um político de carreira, de jeito nenhum. Quer dizer, ele é da Apalácia. E naquela parte da Apalácia, acho que lá em cima chamam de Appalachia, como Thomas Massey explicou. No norte é Appalachia. No sul é Appalachia, ou algo assim. É de lá que ele vem. E aqui, ele está tentando tomar conta de um presidente com a mentalidade de uma criança pequena para mantê-lo fora dos conflitos mais desastrosos. Não só conflitos militares e cinéticos, mas também conflitos econômicos. Quero dizer, é isso que torna essa situação tão única. A Guerra da Coreia não representou grandes riscos econômicos diretos para a economia mundial. A Guerra do Vietnã não representou um grande risco global. Nem mesmo a Guerra do Iraque representou um grande risco global para a economia. Ela apresentou um risco econômico um pouco maior do que as outras, mas nada perto do que uma guerra com o Irã representa. E não é só isso. Isso dá uma ideia de como as pessoas do nosso estado profundo são malucas. Elas estão tentando escalar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Estão tentando escalar o conflito entre o Irã e os Estados Unidos. Também estão tentando escalar a situação com o Líbano. Elas querem gostar de outra guerra civil entre o Líbano e o Hezbollah. Eles gostariam de ter a Síria, o rei corta-cabeças envolvido, o presidente corta-cabeças no meio de tudo isso. Então, para reacender uma guerra civil na Síria, estão tentando reacender uma guerra civil no Iraque. Querem que o primeiro-ministro iraquiano vá atrás das milícias xiitas iraquianas. Ajudaram a instigar a volta da guerra entre Iêmen, Houthis e sauditas, enquanto fazem toda essa insanidade em relação à Ucrânia, em relação à China, economicamente, no projeto de sanções, e em relação à Rússia e ao Irã. Quer dizer, é uma insanidade num nível simplesmente inacreditável. E é porque a classe intelectual do Estado profundo ocidental, os intelectuais públicos, está corrompida de forma tão corrosiva, e o complexo militar industrial é tão focado no curto prazo, que eles estão dispostos a incendiar o mundo, desde que no próximo trimestre o índice de lucros atinja o nível certo. Certo. Eu quero discordar de você. Mas enquanto você fala todas essas coisas, vejo na minha cabeça as manchetes de cada uma delas passando diante de mim. Então eu estou vendo isso. Está se desenrolando bem na nossa frente. Obviamente, é uma luta titânica para o vice-presidente Vance tentar navegar por esse Rei Lear. Ele não consegue fazer isso. Quem consegue se levantar contra tudo isso? Que chance nós temos de que alguma força ou grupo de pessoas consiga realmente entrar naquele, nem sei como chamar, atoleiro que está lá em cima? Sabe, a ironia é que vamos ter de depender dos 3 governos envolvidos que o Ocidente caricaturou como irracionais, como não razoáveis, como imperialistas. Vai ser preciso uma combinação de Putin, da Rússia, do Ayatollah no Irã e de Xi na China para impedir que isso se alastre e exploda pelo mundo. Porque a China tem seu próprio interesse econômico em jogo. Estabilidade global nos mercados de petróleo, estabilidade global nos mercados econômicos. A economia chinesa está muito voltada para exportações agora, porque entre os lockdowns da Covid e o colapso do setor imobiliário, eles não conseguem obter a demanda do consumidor que queriam ou precisavam. Então estão tentando sair disso por meio das exportações, mantendo os empregos estáveis. E a contrapartida entre o governo e o povo é que eles vão continuar ampliando a prosperidade. A Rússia está simplesmente... O Putin está tentando. O Putin deixou isso claro. Quero dizer, continuam forçando ele a adotar uma linha cada vez mais dura, uma posição cada vez mais dura. É insanidade em esteroides. Mas a Europa não vai parar. O Estado profundo americano não vai parar.
E quando você tem um Rei Lear no comando dos Estados Unidos, vai ter que depender de todos esses outros líderes para conseguirem manter o mundo calmo e impedir que tudo exploda na nossa cara. Então, é impressionante que sejam eles de quem vamos ter que depender. Por outro lado, se você vai depender de 3 civilizações para sobreviver e ajudar todos nós a sobreviver no processo, apostar nos russos, nos persas e nos chineses provavelmente não é tão ruim assim. The Russians, the Persians, and the Chinese probably isn't all bad. Uau, eu nunca pensei que teria que me ouvir concordando com algo numa declaração como essa para nos ajudar. Mas, de novo, é difícil contestar o que você está dizendo. E a última coisa sobre a qual eu quero falar aqui hoje se relaciona justamente ao que você acabou de dizer. O fato de Zelensky e Netanyahu estarem na cidade agora é por causa do rei, poderíamos dizer, dessa camarilha de pessoas. E esse é o agora falecido Lindsey Graham. Deixe-me mostrar esse pequeno trecho de áudio de, eu acho, um documentário que estava sendo filmado e que realmente resume o que essas pessoas valorizam. Praticamente tudo que eles têm já foi destruído. O número de mísseis deles está caindo muito. Olha o que fizemos aqui. Eu quase chorei. Quero dizer, há quanto tempo estamos defendendo isso? Você vem defendendo isso há anos, certo? Certo. Tá aqui. Falei com Trump essa manhã. Bem, ele tá empolgado. É a melhor coisa que eu já fiz. Ele adora explodir coisas. Então, sabe, havia muita gente lá dentro que não queria fazer isso. Então eu tive meus desafios. Mas o presidente Trump, quando entra no ritmo, ele escuta. Faz boas perguntas. Sem tweets. Ele praticamente não tweetou nada. Sem drama. Ele tem sido um grande presidente em tempos de guerra. Eu disse ontem à noite que Trump e Bibi são como Roosevelt e Churchill. Quer dizer, eles são os 2 homens certos para enfrentar esse mal. Para enfrentar o mal. Espera, de qual mal ele está falando? Do que estamos promovendo ou daquele que ele está por aí procurando? Mas, meu Deus, quer dizer, reage a isso. Bem, ao que parece, eles vão renomear uma das bases navais da Carolina do Sul em homenagem a Lindsey Graham. Tem algumas piadas bem grosseiras que eu poderia fazer sobre como vão redesenhá-la, mas vou deixar isso para depois. Mas isso dá uma ideia da rainha dos falcões de guerra a quem estamos concedendo um funeral de Estado. E recebi algumas críticas de círculos conservadores. Eles disseram, olha, ele morreu, reconheça isso e respeite. E eu respondi, não. Esse homem é mais responsável por mais assassinatos, mais mortes e mais destruição pelo mundo. Crianças mortas, mulheres mortas, civis mortos, seres humanos mortos que nunca precisaram morrer, do que qualquer senador na história americana. Ele é uma maldita desgraça para o legado dos Estados Unidos da América. Ele envergonha todos os americanos pelas guerras que apoiou, pelas guerras que promoveu, pelas guerras para as quais arrastou o mundo. Ele foi um dos seres humanos mais perigosos a ocupar uma posição de poder. Então a morte dele deveria ter sido, o funeral dele hoje deveria ter sido, o momento de enterrarmos o Estado Profundo a 2 metros de profundidade. Mas em vez disso, estão usando isso. E o Estado Profundo está usando isso como desculpa para ressuscitar, mais uma vez, todos os piores e mais horríveis instintos e impulsos que Lindsey Graham representou, pessoal, profissional e publicamente, diante do mundo. E esperemos que o presidente Trump siga o caminho sensato e sóbrio, em vez do caminho delirante, embriagado e perigoso que Lindsey Graham representou durante toda a vida e que ele personificou, individualizou e manifestou. Precisamos voltar à América da República, não ao governo do senador Lindsey Graham. Bem, eu não conseguiria melhorar nada do que você disse. Concordo com tudo isso. Na verdade, talvez eu pudesse acrescentar alguns palavrões, mas também não vou fazer isso agora. Vamos deixar por isso mesmo. Muito obrigado por participar. E a propósito, você me disse que ainda restam ingressos. Mas daqui a poucos dias estaremos em Chattanooga, no Tennessee, onde o 1776 Law Center vai realizar uma conferência.
Eu estarei lá junto com Robert Barnes, Larry C. Johnson, Alexander Mercourius, que já tivemos aqui, e várias outras pessoas. Conte um pouco sobre o que você espera que seja essa conferência. E ainda há ingressos disponíveis. Algumas pessoas tiveram que cancelar, então ainda restam alguns ingressos. 1776lawcenter.com. É um evento de 2 dias. É uma arrecadação de fundos para o 1776 Law Center, que apoia casos e causas de pessoas em desvantagem, além de casos e causas de denunciantes. Vai ter de tudo. Brooke Jackson e Doutora Bowden na área do Maha. Pessoas como Jim Webb e Joe Kent na área militar. Amos Miller, o fazendeiro Amish, os jovens de Covington. Enfim, liberdade alimentar, liberdade médica, liberdade financeira, liberdade política. Causas no Tribunal da Opinião Pública e nos Tribunais de Justiça. E esta é a principal arrecadação de fundos deles. Será uma conferência de 2 dias, neste sábado e domingo, em Chattanooga, Tennessee. Mais de uma dúzia de palestrantes convidados, incluindo, é claro, Daniel Davis, Larry Johnson, Alexander Mercourius e Alex Christoforou, vindo de Londres e de Chipre. Jim Webb estará lá. Chase Hughes participou várias vezes do Joe Rogan, falando sobre como descobrir, detectar e derrotar uma operação psicológica no estilo da CIA. Greg Hartley e Scott Rouse, do The Behavior Panel, também estarão presentes. A doutora Bowden e Brooke Jackson, do movimento Maha, estarão presentes. Michelle Renaud e Amy Miller, do movimento Maha, também estarão presentes. Richard Barris, o pesquisador de opinião, virá para falar sobre isso. Então, vamos falar sobre quais são as opções independentes de terceiros. Onde está o público americano nessas linhas de frente da liberdade? E vamos discutir maneiras de reformar a comunidade de inteligência e as forças armadas e de como restaurar a República Constitucional na era moderna. Então, se você quiser vir, acesse 1776lawcenter.com. Adoraríamos ver você lá. Cara, se eu já não estivesse no painel, eu pagaria para assistir a isso. Parece ótimo. Com certeza incentivamos as pessoas a darem uma olhada nisso. E imagino que vocês vão publicar algum material depois, então o pessoal também deve acompanhar isso. Com certeza. Perfeito. Estamos ansiosos para ver vocês lá daqui a alguns dias. E talvez alguns de vocês que estão assistindo agora também nos vejam todos lá. Estamos ansiosos para ver vocês lá. E vemos todos vocês no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive.